Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de fevereiro de 1859 e hoje nós vamos estudar Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira de Manouza. É a milésima-segunda noite dos contos árabes, ditada pelo espírito Frederic Soulier. É o terceiro e último artigo, será coordenado o nosso estudo pela nossa amiga Aramita e rogamos que o nosso Senhor Jesus possa envolvê-la. No último capítulo da Feiticeira Manouza, para a gente ficar sabendo, o Noureddin, que é o apaixonado pela Nazara, foi lá com o anão que a feiticeira emprestou para ir resgatar a Nazara que ia morrer. E ele botou uma capa e ficou disfarçado de sultão. Nós estamos nessa parte. Levante-se, Disse-lhe Noureddin, e siga-me. Nazara lançou-se em prantos a seus pés, implorando graça. Nenhuma piedade para semelhante falta. Disse o pretenso sultão. Prepare-se para morrer. Noureddin sofria bastante por lhe falar desse modo, mas não julgou haver chegado o momento para se dar a conhecer. Ele está disfarçado, hein? Vendo que era impossível dobrá-lo, Nazara o seguiu trêmula. Voltaram aos aposentos. Ali, Noureddin disse a Nazara que se vestisse convenientemente. Depois, terminada a toilette sem outra explicação, disse-lhe que iriam ele e Osama, o anão disfarçado, conduzi-la a um subúrbio de Bagdá, onde ela encontraria o que merecia. Cobriram-se com grandes mantos para não serem reconhecidos e saíram do palácio. Mas, ó terror! Mal transpuseram as portas, transformaram-se aos olhos de Nazara. Não eram o sultão e Osana, nem os vendedores de roupas, mas o próprio Noureddin e Tanaple. Ficaram tão assombrados, principalmente Nazara, de se acharem tão perto da casa do sultão, que apressaram o passo, com medo de serem reconhecidos. Logo que entraram na casa de Noureddin, foi esta cercada por uma multidão de homens, de escravos e de tropas enviadas pelo sultão para prendê-los. Ao primeiro ruído, Noureddin, Nazara e o anão se refugiaram nos aposentos mais retirados do palácio. Lá, disse-lhes o anão que não se amedrontassem e que havia somente uma coisa a fazer para não serem presos: enfiar na boca o dedo mínimo da mão esquerda e assobiar 3 vezes, que Nazara devia fazer o mesmo e instantaneamente se tornariam invisíveis a quantos quisessem apoderar-se deles. Continuando o ruído a aumentar de maneira alarmante, Nazara e Noureddin seguiram o conselho de Tanaple. Quando os soldados penetraram o aposento, encontraram-no vazio, retirando-se após pesquisas minuciosas. Então, o anão disse a Noureddin que fizesse o contrário do que haviam feito, isto é, enfiassem na boca o dedo mínimo da mão direita e assobiassem 3 vezes. Eles o fizeram e logo se converteram no que eram antes. Em seguida, o anão os advertiu de que não se achavam em segurança naquela casa, devendo deixá-la por algum tempo, até que se apaziguasse a cólera do sultão. Em razão disso, ofereceu-se para levá-los ao seu palácio subterrâneo, onde estariam muito à vontade, enquanto seriam providenciados os meios a fim de que, sem receio, pudessem retornar a Bagdá e dentro das melhores condições possíveis. Noureddin hesitava.
Mas Nazara tanto pediu que ele acabou consentindo. O anão lhes disse que fossem ao jardim e chupassem uma laranja com o rosto voltado para o nascente. Então, seriam transportados sem o perceberem. Fizeram um ar de dúvida que Tanápole não compreendeu, após tudo que houvera feito por ele. Tendo descido ao jardim e chupado a laranja, como lhes for indicado, viram-se subitamente elevados a uma altura prodigiosa. Depois, experimentaram forte abalo e grande frio, sentindo que desciam em grande velocidade. Nada perceberam durante o trajeto. Porém, quando tomaram consciência da situação, encontravam-se num subterrâneo, dentro de magnífico palácio, iluminado por mais de 20.000 velas. Deu até para contar, né? Deixemos nossos amantes em seu palácio subterrâneo e voltemos ao nosso pequeno anão que havíamos deixado na casa de Noureddin. Sabeis que o sultão tinha enviado soldados para se apoderarem dos fugitivos. Após haver explorado os recantos mais afastados da habitação, assim como os jardins, e nada encontrando, viram-se forçados a retornar e prestar contas ao sultão de suas buscas infrutíferas. Tanápole os havia acompanhado em todo o percurso do caminho. Olhava-os com malícia e, de vez em quando, indagava quanto o sultão pagaria a quem lhe trouxesse os 2 fugitivos. Se o sultão, acrescentava, estiver disposto a me conceder 1 hora de audiência, dir-lhe-ei alguma coisa que o tranquilizará e ele ficará satisfeito por se desembaraçar de uma mulher como Nazara, que possui mau gênio e que faria descer sobre ele todas as desgraças possíveis, caso lá permanecesse por mais algumas luas. O chefe dos eunucos prometeu dar o seu recado e transmitir-lhe a resposta do sultão. Mal haviam retornado ao palácio, o chefe dos negros veio dizer-lhe que o seu senhor o esperava, prevenindo-o, porém, de que seria empalado caso sustentasse imposturas. O anão, né? Nosso pequeno monstro apressou-se em dirigir-se à casa do sultão. Chegando diante desse homem duro e severo, como de hábito, inclinou-se 3 vezes perante os príncipes de Bagdá. Que me tens a dizer? Perguntou o sultão. Sabes o que te espera se não dizes a verdade? Fala, eu te escuto. Grande espírito, celeste lua, tríade de sóis, não direi senão a verdade. Nazara é filha da fada negra e do gênio da grande serpente dos infernos. Sua presença em tua casa acarretaria todas as pragas imagináveis. Chuva de serpentes, eclipse solar, lua azul impedindo os amores noturnos, enfim. Todos os teus desejos seriam contrariados e tuas mulheres envelheceriam antes mesmo que se passasse uma lua. Pronto, tocou no ponto fraco. Para. Envelhecer rápido desse jeito, meu Deus. Poderei dar-te uma prova do que digo. Sei onde se encontra Nazara. Se quiseres, irei buscá-la e poderás convencer-te. Só há um meio de evitar essa desgraça. É dá-la a Noureddin. Noureddin também não é o que pensa. Ele é filho da feiticeira Manusa e do gênio do rochedo de diamante. Se os casares em sinal de reconhecimento, Manusa te protegerá. Se recusares, pobre príncipe, eu te lamento. Experimenta, depois decidirás. Depois de ouvir tudo isso, o sultão ouviu muito calmo o discurso de Tanápole, mas logo em seguida convocou uma tropa de homens armados, ordenando aprisionar o monstrinho até que um acontecimento viesse convencê-lo do que acabara de ouvir. Eu julgava, disse Tanápole, que estivesse a tratar com um grande príncipe, mas vejo que me enganei.
Deixo aos gênios o cuidado de vingar seus filhos. Dito isso, seguiu os que vieram para prendê-lo. Tanaple estava na prisão apenas algumas horas, quando o sol se cobriu de uma nuvem sombria, como se um véu quisesse roubá-lo à terra. Depois, ouviu-se um grande ruído, e de uma montanha situada na entrada da cidade, saiu um gigante armado, dirigindo-se para o palácio do sultão. Não direi que o sultão tivesse ficado muito calmo. Longe disso. Tremia como uma folha de laranjeira açoitada por Éolo, que é o deus dos ventos. A aproximação do gigante, mandou fechar todas as portas, ordenando aos soldados que ficassem de prontidão e armas à mão para defender seu príncipe. Mas, ó, estupefação! À chegada do gigante, todas as portas se abriram, como se mão invisível as impelissem. Depois, gravemente, o gigante avançou para o sultão, sem fazer nenhum sinal ou dizer uma só palavra. À sua vista, o sultão caiu de joelhos e suplicou ao gigante que o poupasse e dissesse o que exigia. Príncipe, Disse o gigante: não digo muita coisa da tua primeira vez. Apenas te advirto. Faze o que Tanaple te aconselhou e te asseguramos a nossa proteção. Do contrário, sofrerás o castigo de tua obstinação. Dito isso, retirou-se. Deixou o príncipe bem calmo, né? A princípio, o sultão ficou aterrorizado. Porém, refazendo-se do susto, um quarto de hora mais tarde, e longe de seguir os conselhos de Tanaple, mandou publicar um édito em que prometia magnífica recompensa a quem o pusesse no rastro dos fugitivos. Depois, mandou postar soldados às portas do palácio e da cidade, esperando pacientemente. Mas sua paciência não durou muito, ou, pelo menos, não lhe deixou tempo de prová-la. A partir do segundo dia, surgiu nas portas da cidade um exército que parecia ter saído das entranhas da terra. Os soldados vestiam peles de topeira, tinham como escudo cascos de tartaruga e usavam clavas feitas de lascas de rochedos. À sua aproximação, os guardas quiseram opor resistência, mas o aspecto formidável do exército logo os fez baixar as armas. Abriram as portas sem nada dizer, sem romper suas filas, e a tropa inimiga marchou solenemente para o palácio. O sultão quis resistir à entrada de seus aposentos, mas, para sua grande surpresa, os guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas. Depois, o chefe do exército avançou um passo grave até os pés do sultão e lhe disse: Vim para dizer-te que Tanaple, percebendo a tua teimosia, enviou-nos para procurar-te. Em vez de ser o sultão de um povo que não sabes governar, vamos conduzir-te para o seio das toupeiras. Tu mesmo te tornarás uma delas e serás um sultão domesticado. Vê logo se isso te convém ou se preferes fazer o que te ordenou Tanaple. Concedo-te 10 minutos para refletir. O sultão teria preferido resistir, mas, para sua felicidade, após alguns momentos de reflexão, concordou com aquilo que lhe exigiam. Queria impor apenas uma condição: que os fugitivos deixassem seu reino. Prometeram-lhe o que pedia e, no mesmo instante, sem saber de que lado nem como, o exército desapareceu aos seus olhos. Agora que a sorte dos nossos amantes estava completamente assegurada, voltemos a eles. Sabeis que os havíamos deixado no palácio subterrâneo. Depois de alguns minutos, deslumbrados e encantados pelo aspecto das maravilhas
que os cercavam, quiseram visitar o palácio e os seus arredores. Viram jardins encantadores e coisa estranha. Ali viam quase tão claramente quanto a céu aberto. Aproximaram-se do palácio. Todas as portas estavam abertas e havia preparativos como para uma grande festa. À porta encontrava-se uma dama em magnífica toilette. A princípio, nossos fugitivos não a reconheceram. Porém, aproximando-se mais, viram Manousa, a feiticeira, completamente transformada. Já não era aquela velha mulher suja e decrépita, e sim uma senhora de certa idade, ainda bela e de porte elegante. Noureddin, Disse ela: eu te prometi auxílio e assistência. Hoje vou cumprir minha promessa. Teus males chegam ao termo e vais receber o prêmio de tua perseverança. Nazara será tua esposa. Além disso, dou-te este palácio e nele habitarás. Serás o rei de um povo bravo e reconhecido. Eles são dignos de ti, como és digno de reinar sobre eles. A essas palavras, ouviu-se uma música harmoniosa. De todos os lados surgiu uma multidão inumerável de homens e mulheres em trajes de festa. À sua frente, grandes senhores e grandes damas vinham prostrar-se aos pés de Noureddin. Ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes e disseram que o reconheciam como seu rei, que o trono lhe pertencia como herança paterna e que estavam enfeitiçados há 400 anos pela vontade de magos perversos, e esse feitiço só deveria terminar com a presença de Noureddin. Em seguida, fizeram um grande discurso sobre as suas e as virtudes de Nazara. Então, Manousa lhe disse: Sois feliz, nada mais tenho a fazer aqui. Se algum dia precisardes de mim, batei na estátua que está no meio do vosso jardim e virei no mesmo instante. Depois desapareceu. Noureddin e Nazara quiseram retê-la por mais tempo, a fim de agradecer-lhe toda a bondade para com eles. Depois de alguns momentos de conversa, voltaram aos seus súditos. As festas e regozijo duraram 8 dias. Seu reino foi longo e feliz. Viveram milhares de anos e posso até mesmo dizer que vivem ainda. Só que o seu país jamais foi encontrado, ou melhor dizendo, nunca se tornou bem conhecido. Fim. Isso é um artigo, né? Kardec não pegou esse material para publicar em nenhuma obra básica. Ficou realmente na revista Espírita. Aí o Allan Kardec faz uma observação. Chamamos a atenção dos nossos leitores para as observações que antecederam este conto nos números de novembro de 1858 e janeiro de 1859. Que é onde estão os outros artigos, né? Esse já é o último, né? Esse era o último. E é um trabalho psicografado, né? É uma psicografia. Vamos entrar nos estudos sobre os médios? Estudo sobre os médios, Revista Espírita, ano 2, março de 1859, número 3. Como intérprete das comunicações espíritas, o papel dos médios é extremamente importante e nunca daríamos demasiada atenção aos estudos de todas as causas que os podem influenciar, não apenas em seu próprio interesse, mas também no daqueles que, não sendo médios, deles se servem como intermediários, a fim de poderem julgar o grau de confiança que merecem as comunicações que recebem. Esse parágrafo aqui, ele já vai usar um termo aqui, intérpretes. Então, quando você sai do seu país e vai para um outro país e você não domina o idioma daquele país, você necessita de um tradutor, um intérprete. Então, o que vai acontecer? Você vai dizer em português, o outro vai ouvir e vai interpretar o que tu falastes
para que o outro possa falar. Por exemplo, tem palavras em português que você não vai encontrar em inglês. Tem palavras em português que você não vai encontrar no alemão. Tem palavras em português que você não vai encontrar no francês. Então, o que o intérprete vai fazer? Ele vai pegar uma palavra similar, que pareça, para que possa traduzir o que tu queres falar. Então, o médium, ele é um intérprete das comunicações. Porque o que acontece? Quando eu aqui entro em um transe, partindo do princípio que eu sou um médium espírita, que tem o conteúdo doutrinário, que já estudei o livro dos médiuns, que tem um pleno controle, o que esse médium vai fazer? Eu não estou subjugado, ou muito menos fascinado, ou muito menos no processo de possessão. O espírito, ele fala ou ele pensa? Pensa. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Por exemplo, quando eu estou encarnada, falando aqui no Brasil, eu preciso ter noção do português, para não esquecer dos R's e dos S's. No mundo espiritual, não tenho que estar preocupado nem com R, nem com S, porque qual é o idioma dos espíritos? É o pensamento. Pensamento não é palavra. Então, o espírito pensa, e dependendo do grau de evolução, ele até acha que ele está pensando palavras. Ele não tem conhecimento disso. Se eu chamar um espírito inferior e pedir para ele me explicar como é que ocorre o mecanismo, ele vai explicar de forma errônea, porque ele também não sabe. Então, o espírito pensa, o médium capta o pensamento, e é o médium que vai revertir do vocabulário. Então, o vocabulário não é do espírito, o vocabulário é do médium. Por isso que, se esse espírito quer trazer uma comunicação que venha a envolver psicologia, ele vai buscar, vai tentar encontrar um médium que tenha esse vocabulário. Senão ele não vai conseguir interpretar o pensamento dele. E é por isso que o médium tem que estudar um pouco de tudo, para facilitar o trabalho. Entendemos isso? Então, o espírito não dita palavras. O espírito, ele transmite o pensamento. E o médium que vai revertir em palavras. Entendemos isso? Então, olha só. A primeira informação, se nós soubermos disso, já facilita muito. Porque às vezes as pessoas acham que o espírito vai usar as cordas vocais e vai falar. Mesmo o médium mecânico é pensamento a pensamento. E mesmo o médium mecânico, o espírito vai utilizar o material que o médium carrega. Então, quando você pega um livro, Evolução em Dois Mundos, que você vai pegar o médium, você diz, esse cidadão chamado Francisco Cândido Xavier conhece muito, tem um arquivo excelente. Então, é sempre pensamento. Quem vai revertir o pensamento é o médium. Por isso ele é chamado de intérprete. E é por isso que você está na rua andando, ou então está no seu ambiente profissional, ou então qualquer outro canto, que não seja dentro do centro espírita, ou dentro de uma reunião mediúnica, e de repente, mesmo dentro do centro espírita, você está aqui num estudo desse, de repente estudo do evangelho, principiantes, alguém que está iniciando vai e incorpora. O que você como dirigente tem que fazer? Chamar a pessoa à realidade. Jamais ouse fazer um diálogo com esse espírito. Por quê? Porque o intérprete está em desajuste. Tu pode levar um tapão, um bofetão, um empurrão. Você tem que trazer o médium à lucidez e à consciência. Não conversa com o espírito, em hipótese alguma. Ele está no processo de subjugação. Passou aquilo dali e acabou. Naquele momento eu posso dizer é médium. Mas se é realmente, nós só vamos saber com o tempo. Porque às vezes a pessoa está no processo obsessivo, uma vez atendida, uma vez a pessoa estando bem, nunca mais volta da comunicação. Então eu não posso receber da pessoa na casa espírita, ela está incorporando e dizer, olha, é médium. Não, ela está no processo de subjugação. Ela não tem controle algum. Faz o tratamento e tal, fica boa, nunca mais dá comunicação. Então eu não posso rotular. Então, nesse processo, o intérprete não está bem. Então, não se arvore a dialogar, ser doutrinador em rua, que você pode se dar mal. Ali é oração e silêncio. E tentar tirar a pessoa daquele quadro.
chamar ela à realidade, chamar e não incentivar a comunicação. Uma vez que você pergunta, você diz assim, seja bem-vindo, meu irmão, aí pronto, já sacudiu, já foi. Então estimula, Mita, abre os olhos, Aramita, abre os olhos, respira, levanta, sacode, faz qualquer coisa, traz ela à realidade. Justamente porque você não tem um filtro naquele momento. Você não tem um médio equilibrado e ajustado para frear a comunicação. Quantas vezes o espírito chega e tem vontade de pegar a mesa e quebrar? Chamar palavrões. Ofender. E é o médio que filtra. Então, eu costumo falar que o primeiro dialogador do espírito é o médio. Deve ser o médio. Ele diz, olha, o papel dos médios é extremamente importante. E nunca daríamos demasiada atenção ao estudo de todas as causas que os podem influenciar. Olha aí, o médium. Não apenas em seu próprio interesse, mas também no daqueles que, não sendo médiuns, dele se servem como intermediário. Então ele está falando, tanto deve estudar o médium, ele tem que aprender, ele tem que entender, tem que ter essa atenção, como quem está em torno do médium. O dialogador, o médium de apoio, principalmente aqui o dialogador, porque ele vai utilizar o médium como intermediário. Meus irmãos, nós temos muita carência de estudo de O Livro dos Médiuns. Nós vamos encontrar Allan Kardec evocando, quem é o espírito da revista espírita? Um amigo que era espírita, e esse amigo, antes de desencarnar, disse assim, Kardec, me evoque, logo depois da minha morte. Então o velório estava acontecendo aqui, e numa antessala Kardec estava evocando. Agora, cuidado, o médium que Kardec utilizou não conhecia nada do cidadão que estava desencarnado. Então, ou seja, eu não posso avaliar a autenticidade da comunicação pelo tempo da desencarnação, mas aí vem particularidades. Por exemplo, eu vou atrás de um local que tem um médium lá que recebe cartas do além. Aí tu chega lá, preenche uma ficha. Qual é o nome da pessoa desencarnada que você quer a carta? Fulano de tal, Beltrano. De que morreu? Assim. Que data? Quanto tempo? Pronto, o médium vai ler. Aí vai lá no Chico. Ele não sabia nem quem estava na plateia. Vamos dar uma paradinha aí para tomar um cafezinho delicioso. Até o próximo estudo, gente.